Eu sou o professor Danilo e nessa aula nós iremos falar a respeito dos fármacos antidepressivos, ou seja, aqueles que são utilizados no tratamento dos transtornos depressivos, mas também podem ser aplicados no tratamento de outras condições, como é o caso também dos transtornos de ansiedade. Nós iniciaremos então falando dos transtornos depressivos. Nós precisamos então compreender a fisiopatologia, precisamos compreender as bases neuronais que estão prejudicadas na depressão, para nós compreendermos também as ações, o mecanismo de ação e por que os antidepressivos são efetivos para tratar então essa condição. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, os transtornos depressivos são caracterizados por manifestações afetivas que são consideradas inadequadas em termos de intensidade, frequência e duração do quadro comportamental. Portanto, no transtorno depressivo, o afeto estará prejudicado. Os transtornos depressivos, às vezes, são comumente chamados de depressão. Mas, na verdade, nós temos diferentes tipos de transtornos depressivos. E esses diferentes tipos de transtorno depressivos são subtipos de depressão. São, às vezes, chamados de entidades nosológicas diferentes. E nós podemos, então, ver esses transtornos listados nesse slide. O que eles têm de comum? O que eles têm em comum é a presença de um humor deprimido ou de um humor irritável. E esse humor deprimido é acompanhado, então, de perturbações, de prejuízos motores e cognitivos. Isso vai afetar grandemente a capacidade de funcionamento do indivíduo. O que eles têm de diferente entre eles é a possível etiologia, o momento, a duração do quadro comportamental. Assim, nós temos o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Esse transtorno é caracterizado por um humor irritável. Às vezes, o indivíduo, então, pode até mesmo apresentar agressividade verbal ou até mesmo física. O transtorno depressivo maior, ou TDM, é então a entidade nosológica clássica, mais comum, mais prevalente dos transtornos depressivos. Nós veremos então quais são as características dele e como se dá o diagnóstico também desse transtorno. Transtorno depressivo persistente ou distimia. A distimia, ela é mais branda do que o transtorno depressivo maior. Ela é menos grave, embora ela então afete o indivíduo, ela não chega a ser incapacitante. É caracterizada por um humor deprimido prolongado. A depressão ela é crônica. A duração dos sinais e sintomas da distimia duram no mínimo 2 anos. O transtorno disfórico pré-menstrual é caracterizado então por alterações repentinas e repetitivas no estado de humor, causando também aí ansiedade e irritabilidade durante o período pré-menstrual. Transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. Então, nós sabemos que alguns medicamentos, ou a falta deles, podem induzir também alterações significativas no humor. Transtorno depressivo devido a uma outra condição. Então, existe uma relação entre determinadas doenças, determinadas condições e a depressão, como é o caso, então, da doença de Parkinson, paciente, então, HIV/AIDS, câncer. Outro transtorno depressivo especificado. Esse outro transtorno depressivo especificado é quando o indivíduo apresenta, então, vários sinais e sintomas que justificam o diagnóstico transtorno depressivo. Porém, não é possível enquadrar o indivíduo em nenhuma categoria que nós citamos anteriormente. Então, ele tem um transtorno depressivo,
porém não pôde ser enquadrado. Então, o clínico vai optar por justificar por que ele não pôde ser enquadrado em nenhuma outra categoria. E o transtorno depressivo não especificado. Semelhantemente, o indivíduo, então, apresenta sinais e sintomas de um transtorno depressivo, porém não é enquadrado em nenhum anteriormente. E o clínico, então, opta por não justificar, tá? Por não especificar por que ele não é, então, enquadrado em nenhum dos transtornos anteriores. Nós veremos agora o transtorno depressivo maior, tá? Então, a entidade clínica mais prevalente. O transtorno depressivo maior, às vezes, ele é comumente chamado apenas de depressão. O critério, tá? Melhor dizendo, os critérios para o diagnóstico do transtorno depressivo maior, eles são complexos. Então, o eixo central para o diagnóstico do transtorno depressivo maior são os sinais e sintomas apresentados pelo paciente. Então, existem muitos protocolos estabelecidos para o diagnóstico. Então, o protocolo mais bem aceito e utilizado atualmente é aquele que foi proposto pela Associação Americana de Psiquiatria e está disponível aí no Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. Segundo esse critério, para o estabelecimento, então, da depressão, o indivíduo tem que apresentar pelo menos 2 sintomas principais em associação com pelo menos outros 4 sintomas. Então, pelo menos 2 sintomas principais, sendo eles o humor deprimido e ou anedonia, pelo menos um. Então, o humor deprimido é caracterizado por um rebaixamento no humor. E a anedonia é a perda, então, da capacidade de sentir prazer por atividades antes prazerosas. Então, percebam na figura que o coelhinho perdeu o interesse pela cenoura. Então, anedonia. Um desses é necessário e ele deve, então, acontecer simultaneamente em associação com pelo menos 4 outros sintomas, como é o caso de alterações do peso ou do apetite, Então, o indivíduo pode apresentar alterações de peso mesmo quando ele não está fazendo dieta, mesmo quando ele não passou voluntariamente por uma modificação alimentar. Ou seja, essa alteração no peso, alteração no apetite é decorrente de uma outra condição, no caso a depressão. Distúrbios do sono. Os distúrbios do sono podem se apresentar tanto como insônia, como também hipersonia. Então, nem todo paciente depressivo tem insônia e nem todo paciente depressivo dorme demais. Agitação ou um retardo psicomotor, fadiga, sensação de cansaço, mesmo quando o indivíduo não aumentou a sua carga de trabalho. Então, sente-se cansado na maior parte do tempo. Sentimento de culpa, de menos-valia. Então, o sentimento de culpa é recorrente. Ele sente-se culpado ou ele acha que poderia ter evitado um determinado evento que foi trágico, que foi, então, indesejável. Disfunção executiva e ideação suicida. Esses sintomas, pessoal, devem coexistir no indivíduo por pelo menos 2 semanas. Mas, geralmente, eles duram mais tempo, eles duram um período mínimo de 2 meses. Então, apresentou um dos principais em associação com pelo menos outros 4, nós temos aí critério para diagnóstico do transtorno depressivo maior. Se outras doenças fossem tratadas como a depressão. É muito importante nós termos a ideia e até mesmo difundirmos essa ideia que a depressão é uma doença que necessita de tratamento, tanto farmacológico como de suporte também psicossocial. Então, a depressão ela não é uma frescura, ela não é, então, preguiça, ela não é um estado de desânimo do paciente condicionado à vontade dele. A depressão é uma disfunção e ela precisa ser tratada.
mas nem sempre ela é vista assim. Então, nós temos aí algumas situações que ilustram isso. Então, no primeiro quadro, eu sei que você está com infecção alimentar e tal, mas você podia fazer um esforço, né? No segundo quadro, nós temos aí que o indivíduo perdeu a mão. Você só precisa esquecer disso. E aí vai ficar tudo bem. Você já tentou, sei lá, não ter gripe? Eu acho que não é necessário você ficar tomando esse remédio todo dia para tratar o diabetes. Então, são frases assim, um pouco estranhas em outras condições, mas que às vezes são ditas para um paciente que tem transtorno depressivo. A depressão é uma condição debilitante crônica. Ela afeta e diminui a qualidade de vida não apenas do paciente, mas também dos indivíduos, dos familiares, então do grupo relacionado com aquele paciente. É uma condição que está relacionada, à incapacidade com o afastamento do trabalho. Está relacionada a uma perda da produtividade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a terceira maior causa de incapacidade que gera afastamento de trabalho, no mundo. Segundo estimativas dessa mesma organização, da OMS, a depressão se tornaria então a segunda causa de incapacidade com afastamento até esse ano, 2020, e possivelmente a primeira até 2030. A prevalência mundial da depressão é cerca de 14,6%. No Brasil, esse índice sobe para 18,4%, representando aí então um dos maiores, em termos globais, e o maior entre os países em desenvolvimento. Estima-se que no mundo, cerca de 350 milhões de pessoas sejam acometidas então de depressão. 17 milhões delas somente no Brasil. Uma característica da depressão é o seu elevado risco de recorrência, ou seja, o indivíduo que já apresentou um episódio depressivo tem uma chance maior de apresentar um outro episódio depressivo quando comparado àquele indivíduo que nunca apresentou um episódio depressivo prévio. Dessa forma, após o primeiro episódio depressivo, o risco do indivíduo ter um segundo sobe para 50%. Após o segundo, o risco de ele apresentar um terceiro, 70%. E após um terceiro, 80% a 90% dele ter um novo episódio depressivo. A etiologia da depressão é de caráter multifatorial. Sabe-se que fatores somáticos, genéticos e ambientais estão relacionados com as causas da doença. Histórico da descoberta das bases biológicas da depressão. A base biológica da depressão começou então a ser elucidada a partir da observação do efeito de alguns fármacos sobre o humor dos pacientes. Então, alguns fármacos eram administrados nos pacientes e eles produziam modificações significativas no humor. E eles associaram então o mecanismo de ação desses fármacos, que causam modificação no humor, com a provável base biológica da depressão. Por exemplo, em 1940, a imipramina, que hoje é um antidepressivo tricíclico, é o inibidor da captação de noradrenalina e de serotonina, era utilizado então como antipsicótico, para tratar então psicoses. Porém, observou-se que os indivíduos que recebiam imipramina tinham efeitos antidepressivos pronunciados. Então, a imipramina aumenta a quantidade de serotonina e noradrenalina e produzia no paciente efeito antidepressivo. Em 1951, a iproniazida era utilizada então no tratamento da tuberculose, era um agente antituberculose. Observou-se que ela produzia uma melhora no humor dos pacientes.
Qual é o mecanismo de ação da iproniazida? A iproniazida é o inibidor da MAO, é o inibidor da enzima monoaminoxidase. Ao inibir a MAO, ela aumenta a quantidade de monoaminas. Então, nós temos a imipramina e a iproniazida aumentando a quantidade de monoaminas centrais e produzindo efeito antidepressivo e melhora no humor de pacientes. Por outro lado, em 1955, a reserpina era utilizada no tratamento da hipertensão. Só que observou como efeito adverso ao uso da reserpina que esse agente induzia depressão em cerca de 10 a 15% dos pacientes. A reserpina é um depletor de monoaminas, ou seja, ela reduz a quantidade de monoaminas centrais e induz depressão. De um lado eu tenho imipramina e iproniazida aumentando monoaminas e causando efeito antidepressivo. De outro eu tenho reserpina depletando monoaminas e induzindo depressão no paciente. Então eles começaram a associar a disponibilidade de monoaminas com os transtornos depressivos. E essas observações contribuíram para a elaboração da hipótese monoaminérgica ou monoamínica da depressão. Segundo a teoria monoaminérgica da depressão, os transtornos depressivos são resultantes de uma diminuição na disponibilidade de algumas aminas biogênicas centrais. A depressão ela é secundária a uma redução de monoaminas no sistema nervoso central. Dentre essas monoaminas, destacou-se a participação da serotonina e da noradrenalina, e, em menor grau, da dopamina. De modo que o estado depressivo era, pelo menos em parte, uma consequência na redução de serotonina, noradrenalina e, em menor grau, de dopamina em algumas regiões centrais, particularmente lá no hipocampo e na amígdala. E os fármacos antidepressivos iriam contrapor-se a esse estado de insuficiência. Se a depressão era insuficiência, o fármaco antidepressivo iria reestabelecer a quantidade de monoaminas, na expectativa de contrapor-se aos efeitos, aos sintomas, aos sinais da depressão e melhorar o humor dos pacientes. Então, essa teoria ela foi proposta inicialmente em 1965 e reformulada em 1967. E apesar dela ser dessa data, nós sabemos a sua validade, e a farmacoterapia atual é apoiada nela. Então, nós precisamos agora compreender algumas etapas da neurotransmissão monoaminérgica. Esses agentes antidepressivos vão modular a neurotransmissão de serotonina e noradrenalina e, em menor grau, de dopamina. Então, vamos compreender essas etapas. Nós temos aqui a síntese, o armazenamento e a liberação de catecolaminas. As catecolaminas são sintetizadas, todas elas a partir de um mesmo aminoácido precursor, a tirosina. Nós vimos então as etapas dessa síntese lá na aula de antiparkinsoniano. Então, se você tem alguma dúvida, você pode voltar até esta aula, e ver então essas etapas. Resumidamente, a tirosina irá sofrer a ação de uma enzima chamada de tirosina hidroxilase e será convertida em levodopa, ou L-dopa, também chamada de dihidroxifeniletalonamina. Então, a levodopa sofrerá a ação de uma outra enzima chamada de L-aminoácido aromático descarboxilase e será convertida em dopamina. Se o neurônio fosse dopaminérgico, a síntese pararia aí. Mas se o neurônio for noradrenérgico, ele ainda tem enzima para metabolizar a dopamina e convertê-la em noradrenalina. E a enzima em questão
né, que converte dopamina em noradrenalina é a dopamina hidroxilase. Após, então, a formação da noradrenalina, a mesma é internalizada em vesículas sinápticas e ficará armazenada no terminal nervoso, tá? Até que um evento incida sobre esse neurônio. É importante lembrar que essas etapas estão acontecendo dentro do neurônio. Então, a tirosina precisa ser transportada até o terminal nervoso. Uma vez sintetizada, né, ela ficará armazenada em vesículas sinápticas. Quando, então, acontece, tá, um potencial de ação nesse neurônio, quando esse neurônio, então, recebe um potencial de ação, nós teremos alteração, tá, em canais de cálcio sensível à voltagem. Então, a alteração no potencial de membrana resultará em modificações conformacionais dos canais de cálcio sensíveis à voltagem. Os canais de cálcio se abrem, acontece a entrada de cálcio na célula. O cálcio, então, irá promover a mobilização das vesículas contendo neurotransmissor, no caso aqui a serotonina, a noradrenalina, tá? Perdão, a noradrenalina, até o terminal nervoso. Lá no terminal nervoso, a membrana, tá, da vesícula que contém noradrenalina irá se fundir com a vesícula, tá, irá se fundir com a membrana do neurônio e o conteúdo vesicular será liberado por exocitose. Quais são os destinos da noradrenalina uma vez que ela ganha a sinapse, o espaço sináptico? A noradrenalina ela pode então ativar receptores, ela pode ser metabolizada e ela pode ser recaptada. Tá? Então, a ativação dos receptores irá resultar em efeitos produzidos pela noradrenalina. E a recaptação e a metabolização irão finalizar as ações da noradrenalina. Nós temos agora a síntese, o armazenamento e a liberação da serotonina. Então, por que nós estamos vendo essas etapas? Porque os antidepressivos, tá, vão modular as vias serotoninérgicas e noradrenérgicas centrais. E nós precisamos compreender, então, né, a modulação fisiológica dessas vias para compreender o mecanismo de ação desses agentes. A serotonina, ela é uma monoamina, mas ela não é uma catecolamina. Então, nós temos um grande grupo chamado de monoaminas e dentro do grupo das monoaminas, nós temos as catecolaminas, tá? Então, as catecolaminas são aminas que possuem um grupamento catecol ligado a um grupo lateral amina. Por isso, são chamadas de catecolaminas. Então, a dopamina, a noradrenalina e a adrenalina são catecolaminas. Porém, a serotonina possui um grupamento indol, então ela é uma indolamina, mas todas, então, são monoaminas. A serotonina é sintetizada também a partir de um aminoácido, o triptofano. Uma enzima, então, chamada de triptofano hidroxilase, tá, na presença, então, de oxigênio e tetraidropteridina, converte o triptofano em L-hidroxitriptofano. Tá? O L-hidroxitriptofano é o intermediário, tá, entre a formação da dopamina, tá, e o triptofano. Então, esse é um precursor imediato da serotonina. Tá? Então, após, né, esse intermediário sofrer a ação da enzima L-aminoácido aromático descarboxilase, ele será convertido em serotonina. Tá? O nome da serotonina ela também é denominada de 5-hidroxitriptamina. Por ela ser chamada de 5-hidroxitriptamina, os seus receptores são denominados de 5-HT, ou seja, H-hidrox-T-triptamina, receptores de serotonina. Tá?
Lembrando que essas etapas também acontecem dentro de um terminal nervoso, no caso, um terminal nervoso serotoninérgico. A serotonina, então, será armazenada e, semelhantemente, como nós falamos com a noradrenalina, quando um potencial nervoso atinge, então, o terminal nervoso, um potencial de ação atinge o terminal nervoso, acontecerá a abertura de canais de cálcio, voltagem dependente, né? E o cálcio, então, irá promover a liberação das vesículas, né? Dando origem, então, dando início à neurotransmissão serotoninérgica. E o conteúdo de serotonina estará disponível na sinapse para produzir as suas ações. Então, nós vamos continuar essa aula em outro momento, falando então das ações da serotonina e da noradrenalina na modulação do humor. Até lá!